Hoje eu estou aqui com o Eduardo, o professor Eduardo, para falar um pouco da mudança na CNH, no processo de habilitação e na renovação do processo agora que teve na CNH. O Eduardo vai falar um pouco da gente, ele é especialista no assunto, né? Eduardo, primeiramente eu te agradeço por ter aceitado o meu convite e se você puder também se apresentar para o pessoal, falar um pouco dessa trajetória. Perfeito, muito obrigado, Jean, pela oportunidade e convite de falar sobre o assunto. Acho que é muito importante que você tenha esse acesso, além da grande mídia que divulga, né, as pessoas poderem, quem acompanha seu canal, seu trabalho, poder também ter uma visão, né, de quem é especialista realmente em trânsito. E agradecer então esse convite também e dar um olá aí para todos os inscritos do seu canal. Espero que possa trazer aí alguma luz e algumas ideias relacionadas ao tema. Eu tenho trabalhado com trânsito desde 2011, eu resido em São Luís Gonzaga, no interior do Rio Grande do Sul, e desde que eu me formei como psicólogo, então fiz psicologia, eu já comecei a atuar dentro de um centro de formação de condutores, né, ou autoescola, como é o termo hoje, em que a gente começou a atuar, né, e já ingressando como instrutor de trânsito. A partir de 2013, comecei a atuar como psicólogo perito, então fazendo avaliação psicológica, naquele o pessoal conhece como psicotécnico ainda, mas o termo é avaliação psicológica. As pessoas que vão obter habilitação, o motorista profissional que renova, né? E a gente foi se especializando ao longo do tempo, em várias áreas. Depois eu fiz tecnólogo de segurança no trânsito, para dar uma aprofundada nessa área também. Depois fiz direito, né? Sou bacharel em direito, especialista em direito de trânsito, professor nessas áreas de direito, psicologia e gestão, que também tenho formação nessa área de gestão em trânsito. Então, toda a vida dedicada às atividades relacionadas a trânsito, tanto a atividade de ensino dentro do Centro de Formação de Condutores, mas também como professor de formação de profissionais, então, tanto de agentes de trânsito quanto de instrutores, os diretores, examinadores, né, também aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem esses cursos sendo ministrados dentro das universidades, então essa aproximação com a academia fez com que a gente participasse bastante dessas formações, né? E aí tem uma inserção também nas redes sociais, então vocês podem encontrar nosso trabalho lá no @Cadore Trânsito, bastante inserção no portal do trânsito, que é o maior site de trânsito do Brasil. A gente tem aí a oportunidade de ser um consultor deles, então volta e meia está aparecendo lá nas matérias. E a ideia aí deve poder conversar um pouco sobre esse tópico aí bastante polêmico e que resvala em muitas questões que são de caráter político, mas que também são de caráter técnico e operacionais, que nesse momento que a gente está aqui gravando, né, a gente ainda não tem muitas respostas, ainda não estão à disposição, né? Também resta mesmo para os especialistas muitas dúvidas que virão. Mas é isso, então espero que possa ter uma boa conversa aí. Vamos lá, Eduardo. Por que, na sua visão, o processo da CNH gerou tantas dúvidas assim, nas pessoas que estão tentando tirar o processo de habilitação, assim, Eduardo? Gera muita dúvida porque ele começou com o movimento lá por volta do mês de agosto, por parte do ministro de Transportes, Renan Filho, em que ele começou a trazer isso para a grande imprensa, dessa proposta, ainda sem existir proposta. Tanto é que o rascunho, ou a minuta que a gente chama, seria, né, um rascunho da resolução que viria a ser agora a 1020, que é a resolução que está aí, ela só foi aparecer muito depois, né? Então, houve todo um trabalho midiático muito forte do governo federal, especialmente através do ministro, jogando isso para as pessoas, e que culminou numa época, inclusive, com uma outra questão, né, que foi uma alteração legislativa no Código de Trânsito, que colocou como possibilidade o uso de valores de multas, as pessoas que pagam as multas, pegar esses valores das multas e ser usadas para custear a habilitação das pessoas que têm cadastro lá no cadastro único, no CAD único, pessoas que têm ali uma vulnerabilidade social. Então, isso culminou na mesma época e muitas pessoas começaram a confundir, porque veio a imprensa, saiu na notícia, ó, os órgãos poderão usar valores de multas para custear a carteira de habitação. E aí, na mesma época, no mesmo mês, o ministro chega aí com a proposta. Então, isso confundiu muito, até mesmo os profissionais de trânsito ficaram ali, além de que alguns estados do Brasil, como o próprio Rio Grande do Sul, mas outros também, também tiveram esse ano projetos de CNH gratuita ou CNH social, aí cada estado dá o seu nome. Então você tem três coisas ali acontecendo, às vezes dependendo do estado, né? Um projeto de uma proposta do governo federal, uma alteração legislativa já é vigente, então poder usar os valores das multas para custear a habilitação, e é muito dinheiro de multa, dá para imaginar a quantidade de dinheiro que existe nos órgãos
da União e os estaduais, mas também esses programas sociais de alguns estados, de alguns governos estaduais que estavam, então, concedendo habilitação. Então, isso tudo veio meio que junto e gerou essas dúvidas. E aí, claro que com o passar das semanas né, dos meses ali, até chegar na consulta pública, que daí nós podemos finalmente ter acesso à minuta, ou seja, a um resumo ali, ou melhor, a um rascunho do que se propunha, e aí essa consulta pública ela ficou lá disponível por 30 dias, o site ficou bastante instável, tivemos vários problemas, muitas pessoas não conseguiram participar da consulta pública, que é o momento que a pessoa vai lá e coloca a sua opinião, né? A consulta pública ela não é uma votação, mas é um momento de expor opinião e que muitos não conseguiram. Então, tudo isso gerou as dúvidas, né? Então, daí, claro, evidentemente, as próprias preocupações, né? Porque, se de um lado, uma parcela da sociedade viu com ótimos olhos essa proposta, evidentemente, porque vai supostamente baratear o processo, vai custar menos. Por outro lado, uma parcela da sociedade também viu com preocupação isso. Como que vai ficar? Não vai ter mais aulas, né? Então ficou tudo assim muito incerto. Teve um período ali entre setembro, outubro, que a conversa era que não teria nenhuma aula, não haveria mais qualquer tipo de aula. Depois, houve pelo menos a inserção aí de 2 horas aula prática obrigatória, né? Aí a questão de um curso teórico, ainda que bastante precário, mas um curso teórico de forma sem carga horária, mas tendo que ter algum processo. Então, houve esse andamento, né? Então, tudo isso gerou confusão. Então, se a pessoa ela dormiu no ponto um pouco, ela ficou uma semana sem ver notícias sobre o assunto, provavelmente ela já perdeu alguma coisa que mudou, né? E, claro, a própria desorganização por parte da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, que tem ali como, né, o carro-chefe para fazer a aplicabilidade, né, dessa proposta, também nem ela tem ali as respostas ainda, as regulamentações necessárias. Então, tudo isso culminou nesse momento que nós estamos, em que nós temos uma resolução, temos uma medida provisória tratando da questão da renovação, que é outro assunto, mas veio tudo junto, mas a gente não tem ainda, mesmo diante dessas normativas, tem muita coisa ainda solta, muita coisa que, inclusive, é impraticável. Tanto é que, no momento que nós estamos gravando aqui, alguns DETRANs do país manifestaram já, cada estado tem o seu DETRAN, né, para explicar para o pessoal, o DETRAN não é um órgão só, cada estado tem o seu. Alguns DETRANs de alguns estados começaram a pedir mais tempo, disseram, olha, nós não vamos conseguir aplicar agora, precisamos ter mais 30 dias, 180 dias, né? Isso tem gerado até mesmo um desconforto entre os entes da federação com o governo federal de estar impondo a necessidade da aplicação da resolução 1020 de imediato. Então, tudo isso, daí o que acontece com o cidadão? E aí acho que vem a tua pergunta, né? O cidadão, ele vê na imprensa, na grande imprensa, lá nos sites, já está valendo habilitação sem aulas, ou com mínimo de aula, etc. Aí ele vai lá correndo no Detran do seu estado, ou no Centro de Formação de Condutores, no caso dos estados que tem serviços dentro do CFCs também, alguns estados, como aqui, as pessoas procuram o CFC, mesmo que não seja só para aula, só para se informar, e ela chega lá e ela descobre que não está funcionando ainda, daquele jeito como o governo está falando. E aí gera realmente esse conflito, né? Pô, vocês não estão querendo aplicar a lei? Não, é que não tem estrutura técnica e sistemática para dar conta de tantas modificações tão rapidamente, né? Já que a resolução ela saiu no começo de dezembro e a gente então precisa de um tempo de adaptação. Mas alguns DETRANs já estão acelerando e fazendo alguns procedimentos para colocar em prática o mais rápido possível. Acho que tudo isso então gerou realmente confusões e naturalmente, né? Estamos passando por um processo bastante bagunçado, isso é fato, né? Então não houve tempo de adequação, não houve tempo de discussão, nem nada que pudesse assim preparar a sociedade e também o setor, né, que possa dar conta disso, né? E então ficou nessa confusão toda. O governo nem deu um prazo para as autoescolas, as clínicas, nem para se adaptar nem nada. Já foi direto assim. Exatamente, né? O que inclusive tem sido um ponto de crítica. E tivemos uma liminar suspendendo essa alteração da resolução 1020, as alterações de 2020 no Mato Grosso. O Detran do Mato Grosso ingressou, porque justamente um dos pontos era esse, né? Olha, é tanta estrutura, tanta modificação que a gente não tem condições de fazer, e a Senatran não se importou, o CONTRAN também, que regulamenta, não se importou em estabelecer um prazo mínimo, e o juiz entendeu que realmente é uma modificação que precisa de tempo, né? E aí concedeu. Então lá não está se aplicando mesmo por decisão judicial. E nós
estamos vendo isso acontecer, vai acontecer mais em algum outro estado. Claro que tem muitos Detrans que não vão fazer isso, vão tentar acatar o mais rápido possível, mas outros estão dizendo, olha, não tem condições. Ainda mais fim de ano, né? A gente está em um período assim muito complicado, até mesmo de organização disso tudo. E isso realmente foi uma... não teria por que ser feito dessa forma, né? Na verdade, por um caráter político, para poder já começar a fazer a campanha do ministro e do secretário. A gente sabe que ambos estão com um pleito para o ano que vem para as eleições, isso vai ficar bem fato, vocês podem printar isso aqui, né, e buscar para ver que daqui a pouco já vão se anunciar dessa forma, e eles queriam pressa, né, para fazer isso agora, né? E o governo federal, Lula e das pessoas ali que estão evidentemente apoiando a proposta, viram com bons olhos, né? Mais um gol, né, feito aí pelo governo federal, né, nessas medidas assistencialistas para depois também usar nas campanhas, né? Então, realmente não haveria necessidade. Até a questão do setor, com o passar do tempo, o próprio setor começou a entender que algumas mudanças são necessárias, né, e que daria para fazer. Isso é muito interessante a gente perceber, né? Então, não é como se fosse assim, olha, estamos totalmente contra e não queremos largar esse da forma que nós fazemos. Não, o próprio setor tem coisas ali, vou dar um exemplo. Hoje, né, ou melhor, na nova proposta, a possibilidade de fazer aulas práticas com um veículo automático. Eu lembro que por volta de 2014, 2015, por aí, foi feito um movimento dos setores para, na época era a Denatran, hoje é Senatran, mas era o mesma competência da Denatran na época, para que autorizasse o uso do veículo automático, né, para as aulas e para a prova. E o CONTRAN, através do Denatran, não aceitava. Não, tinha que ser o veículo manual. Aí agora eles tiraram isso e usam isso dizendo, olha, agora vai ficar mais tranquilo, porque agora pode o veículo automático. Pô, mas o setor do trânsito, nós queríamos automático. Nós queríamos que já lá há 10 anos atrás, mas não foi aceito, né? Então, tem mudanças que estão na 1020, que é a resolução 1020, que trata, né, dessas alterações do processo de formação, que são mudanças que o próprio setor já tinha proposto. Olha, vamos tentar fazer assim, vamos mudar, mas nunca houve essa possibilidade, né? Então, isso tudo gera aí essa impossibilidade de botar em prática. Aí o cidadão vê isso, vai lá no local, ele já fez o curso teórico dele ali no aplicativo, e ele vai lá né, no órgão e não consegue agendar sua prova, não consegue, né, porque realmente é inviável para muitos conseguir dar conta aí em poucos dias, né? Falando da mudança agora, desde o exame que a pessoa faz lá, a prova, tudo certinho, o que que mudou ou o que que permaneceu, assim, um apanhado geral, assim? Vamos tentar ser bem geral, porque mudou tudo praticamente. Sim, mas vamos lá, né? Vamos pensar assim de forma objetiva. Bom, os exames, então, né? Que é exame médico, o exame de aptidão física e mental, que é o exame médico, a avaliação psicológica, o pessoal conhece como psicotécnico, esses eles permanecem. Até houve uma tentativa aí de tirar, né? Mas permanece, não está lá no código, inclusive feito por especialistas, né? Então tem toda uma regulamentação exterior ao Código de Trânsito que garante isso. Aí tem o exame teórico, que seria a prova teórica, e tem o exame prático. Então, os exames eles não foram retirados, né? Estão todos ali previstos, como já era um processo conhecido. O que mudou foi a sua sequência, por exemplo. Então, tanto o exame de aptidão física e mental quanto o exame psicológico, eles nesse novo formato, eles são realizados depois que a pessoa fez o curso e obteve o certificado do curso teórico. Então, isso é uma inversão, porque antes, ou no processo conhecido, né, até então, a pessoa fazia a avaliação psicológica, depois fazia o exame de aptidão física e mental, e só assim ele partia para o curso teórico de formação. E hoje não, ele faz isso primeiro, depois ele vai ao Detran ou os órgãos que possam fazer esse serviço, dependendo do lugar que você está vendo isso, essa nossa fala aqui no Brasil, você pode ter ali os Ciretrans, os próprios Detrans, os Poupa Tempo, né, o Tudo Fácil, enfim, né, os sistemas assim que os estados criam para fazer, ou os próprios CFCs, como aqui no Rio Grande do Sul, tudo é feito dentro dos CFCs. Então, a pessoa vai lá e fez o curso, comprova ali, faz as coletas biométricas que tem que ser feita, foto, biometria digital, esse controle, e aí sim ele vai realizar os exames de saúde. Feito isso, né, o exame médico psicológico, ele já vai então para as aulas práticas, que mudou também, que era, você tinha aí na categoria A e categoria B, primeira habilitação, 20 horas aula, cada hora aula de 50 minutos, era a carga horária mínima
obrigatória para todo mundo. E agora, a carga horária mínima é de 2 horas, nem 2 horas aula, 2 horas. Né? Então, esse é o mínimo que tem que constar no sistema de que foram feitas essas aulas. E aí o que acabou mudando, além da quantidade da aula, foi a abertura para poder realizar aulas não apenas com instrutores vinculados a um centro de formação de condutores ou às autoescolas, né, mas também um instrutor autônomo, por exemplo, ou até mesmo de outras entidades que tenham um profissional instrutor ali. Então, houve uma abertura assim, bastante ampla para a questão da realização dessas aulas. Agora, como que essas aulas serão registradas e comprovadas? Né? A gente já está vendo, inclusive, algumas situações práticas, que fica antenado, né? Conversa com pessoas de todo o Brasil, está aí nos grupos, é o tema principal desse fim de ano aí. A gente tem visto aí que as pessoas estão inserindo informações com grande facilidade de que fizeram as aulas nos estados que já estão aplicando, sem ter comprovação nenhuma, né, de que foram realizadas as aulas 2 horas de aula. Então, existe uma fragilidade, né, e um aumento muito grande para fraudes. Isso aí é fato inevitável. Vai existir muito mais fraude e irregularidades do que no sistema anterior, né, que a gente sabe que às vezes acontecia, né, dependendo do estado, você tinha aí uma dificuldade quanto a isso, né, no controle, mas foi basicamente essas mudanças, redução. O curso teórico, ele inclusive, esqueci de mencionar, ele não tem uma carga horária mínima, então as instituições poderão continuar oferecendo, autoescolas, as empresas de EAD, que já estavam credenciadas e ministravam outros tipos de cursos, podem oferecer, e elas que vão escolher a carga horária para serem oferecidas, mas o cidadão ele pode nem fazer esses cursos se ele não quiser, ele pode fazer pela plataforma gratuitamente. Então acaba, na verdade, minando bastante esse processo, que antes era de 45 horas aula, obrigatórias, as aulas teóricas, o que particularmente eu vejo que é muito bom, era muito bom as aulas teóricas justamente para dar essa base sólida da legislação, da direção defensiva, de comportamentos que hoje não vai ter mais, que a partir desse novo sistema, a pessoa ela vai ter total autonomia para ignorar tudo isso, se ela quiser, e conseguir responder lá a prova, né, tranquilamente. E aí esse é um ponto também em relação aos exames, né, que eu acredito que você vai falar um pouquinho também, mas os exames, eles não ficaram mais difíceis. Eu vi muitas pessoas na época, quando começou a surgir essa discussão da mudança do processo, não vai ter mais aula, etc., dizendo, tudo bem, desde que os exames fiquem mais rigorosos. Os exames não vão ficar mais rigorosos, eles vão ficar mais fáceis. Né? Então, e isso pode até parecer bom para quem está ouvindo aqui e vendo, né? Pô, que bom, então além de eu não precisar pagar toda aquela quantidade de hora-aula, ainda o especialista está me dizendo ali que vai ficar mais fácil, que beleza. Né? Só que aí que está a questão, qual é a finalidade de um exame, de uma avaliação? Né? É avaliar se a pessoa tem condições de fazer de certa coisa. A gente faz prova no colégio, quando a gente faz prova na faculdade, é para verificar se houve uma aprendizagem. Essa é a finalidade. E quando você facilita mais ainda, diante de um processo que não tem mais aquela carga horária toda, na verdade, nós estamos facilitando que pessoas com baixíssimas capacidades e conhecimentos quase nulos consigam passar igual. Até porque, por exemplo, no exame teórico, as questões elas serão muito simples. São questões ridicularmente, né, beira o ridículo realmente, de que não se faz uma avaliação adequada. E na hora do exame de direção, a pessoa que vai estar acompanhando lá, né, que seria o examinador, ele também vai ter aí uma pontuação bem maior do que era antes, para que a pessoa possa errar, cometer erros antes de ser reprovado. Né? Então vai ser mais difícil a pessoa reprovar no exame de direção. Então a gente vai ter um fluxo muito maior de pessoas habilitadas, isso vai acontecer, porém com a qualidade muito mais comprometida do que aquelas pessoas que passaram por um processo e que mesmo assim muitas vezes depois no trânsito demonstram irregularidade. Eu vejo muita gente dizer assim, mas o que adiantou a autoescola? Porque eu vejo muito motorista habilitado que não sabe nada que está fazendo. Pois é, porque não dependia apenas da autoescola, né? Depende também da pessoa e do interesse e do Estado fiscalizar esse condutor depois. Né? E isso a gente sabe que acontece muito pouco. Então, tudo isso, o objetivo ali, né, que aconteceu foi de retirar etapas, né? E aí, por que não se eliminou totalmente? Tanto o curso teórico quanto as aulas práticas, porque está no Código de Trânsito que precisa ter. Só que daí o CONTRAN, através da Senatran, diminuiu para o mínimo possível. Teórica, como a lei não diz quantos tem que ser, fica livre, faz a carga horária que quiser. E a prática, como tem que ter aulas, no plural, né, aulas, então não pode ser só uma aula ou nenhuma aula, tem que ter, eles botaram duas. Mas a intenção do governo era não ter nada. Né? Então, desvalorizando, inclusive, o processo educativo, né? Num governo que se diz pró-educação. Né? Então, a gente tem
muitas incongruências aí, incoerências. Mas para o cidadão, objetivamente, é isso, né? Faz as etapas, deu uma inversão nas etapas, mas os exames continuam, porém o exame teórico e prático muda bastante coisa, né? E aí tem lá a resolução 1020 trazendo bem esses aspectos, e acaba tendo então a emissão da habilitação sem ter uma rigorosidade em nenhuma etapa, né, além do exame médico e psicológico, né, que também não são muito rigorosos por natureza, né, no sentido assim que a pessoa tem que ter muito problema para não conseguir passar, acaba sendo então esse o cenário que a gente vai encontrar aí. Questão também do exame, eu não sei se procede. Houve um tabelamento, uma tentativa de tabelamento de preço pelo governo do exame. Desculpe, eu desconectei aqui sem querer. Repete para mim, por favor. Eu não sei se procede, Eduardo, é que houve por parte do governo uma tentativa de tabelamento dos preços dos exames. Sim, sim, sim. Começou, né, no próprio dia aí que nós tivemos o anúncio, né, da CNH do Brasil, que teve um ministro, teve lá o presidente da República e tudo mais, foi assinada uma medida provisória, né, para estabelecer a 1327, né, para estabelecer um valor fixo que depois a Senatran, em uma portaria, portaria 927, trouxe como o valor de R$ 180 tabelamento para ambos os exames, ou seja, um exame médico não pode custar mais de R$ 90, um psicológico não pode mais de 90, no total tem que dar 180. O que também, né, nessa tentativa ali de baratear, como você fala, né, para reduzir os custos, acaba gerando aí uma série de problemas, né? Então, essa medida provisória, inclusive, ela recebeu aí centenas não, dezenas de emendas, não vou saber o número exato, até a terça-feira, né, nós estamos aqui gravando numa quinta, né, na terça-feira, ela estava recebendo emendas, então ela foi muito bombardeada lá no Congresso com emendas, em relação a não aceitação. O setor, né, evidentemente, psicólogo e médico, não vai aceitar, né? Então já tem ações judiciais. A medida provisória que determinou isso, né, ela tem que ser convertida em lei ainda, ela está em vigor, mas ela vai precisar ser convertida em lei para se manter, e ela não vai ser, com certeza. Ela vai cair antes, né, judicialmente, com certeza nós teremos aí, porque tem toda uma questão de direito administrativo, eu não quero aqui também complicar demais para quem está ouvindo, mas que diz o seguinte, né, de modo geral, administrativo e constitucional, né, que diz o seguinte, ó, tem coisas que é do Estado, e tem coisas que uma lei não pode, né, no caso da medida provisória e uma portaria, não pode mexer sem uma análise de impacto. Então, por exemplo, tanto os médicos especialistas quanto os psicólogos especialistas possuem regulamentação, leis próprias, que estabelecem, por exemplo, o valor do exame desses profissionais. O que já, em regra, não costuma ser cumprido pelos órgãos de trânsito, né? Os médicos psicólogos recebem menos do que a tabela da profissão deles. Mas essa medida aí de reduzir e fixar o mesmo valor para todo mundo, todo o Brasil, ela é flagrantemente irregular, né? Então, a gente até vai poder ver se a medida provisória prosperar ao longo desses dias aí e não tiver nenhum tipo de liminar, que eu acredito que vai sair mais cedo ou mais tarde, a gente pode até ver essa medida sendo aplicada já, né, alguns DETRANs aí, alguns estados começar a estabelecer esse valor, mas isso não vai se sustentar, né? Então, essa medida, assim como a medida que vem da mesma medida provisória, a medida de renovação automática, a pessoa poder renovar a habilitação sem precisar passar por exames. Isso também vai na contramão total de qualquer bom senso e de qualquer base científica e da lei, né? Então, são coisas assim mais gritantes ainda de um interesse escuso para fazer isso, do que da própria resolução que mudou o processo, né? Então, tem sim, é verdade, né? Saiu na imprensa e realmente essa intenção de tabelamento, já há o tabelamento, já saiu a medida provisória, já saiu a portaria da Senatran definindo o valor, mas existe aí todo um procedimento e né, o setor ele não vai aceitar, né? Porque existe toda uma questão da dignidade da pessoa humana, da condição do trabalho, né? Então, tem uma série de questões. É que nem chegar, por exemplo, temos um salário mínimo, está lá na Constituição que tem que ter um salário mínimo. Ok, aí imagine que o governo resolva, não, vamos baixar o salário mínimo para R$ 1.000. Tá bom. Claro que não vai fazer isso, né? Imagina só. Tira uma tapa lá de Brasília, né? Mas
é a mesma coisa. Ah, temos uns psicólogos, os médicos ali. Ah, eles estão cobrando 150 o exame cada um deles. Então nós vamos lá e vamos dizer que tem que cobrar 90. Não, eles não têm esse poder para fazer. Claro que sai a medida provisória, claro que sai a portaria, isso publicar é uma coisa. Agora, vai chegar um ponto em que realmente fica insustentável, né? Já tem muitas ações aí, né, também judiciais, é só questão de tempo para que seja realmente sustado, né? É claro que uma ação judicial não vai derrubar totalmente a medida provisória, mas pelo menos para que possa ser discutida melhor, né? Então veio, na verdade, uma série de medidas sem nenhum tipo de interlocução, né? Os médicos, os psicólogos não foram chamados para conversar sobre isso. O pessoal, inclusive, ficou sabendo na noite anterior, né? Então, na segunda-feira, terça-feira ia ter o anúncio, terça ou quarta, agora já não me lembro, ia ter o anúncio da CNH Social, a CNH do Brasil, e aí veio esse aviso, o pessoal correu para Brasília para conversar lá e dizer, olha, como assim? Né? Então, e tentar amenizar um pouco lá, não teve conversa, foram publicar, né? Então, a gente nota aí um governo que nessas questões ele está sendo totalmente ditatorial, impositivo, né? Sem qualquer diálogo, e o diálogo está acontecendo, o diálogo com pressão do Congresso e judiciário, né? Começa a surgir as primeiras liminares. Eduardo, o que que mudou na renovação, assim, além do exame? É a questão das faixas etárias por idade, agora além da renovação automática? A questão da validade continua a mesma, que nós já tivemos alteração em 2020, 21, na verdade, né, desde 12 de abril de 2021, nós tivemos a mudança, né? As pessoas com menos de 50 anos, com a validade máxima da habilitação de 10 anos, as pessoas com 50 anos e menos de 70, então de 50 a 69, 5 anos, e de 70 em diante, 3 anos. Isso não mudou. O que mudou foi em relação à possibilidade dessa renovação automática para aquele condutor que não tenha infrações dos últimos 12 meses, que ele está lá cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores, né, que é um registro que foi criado também por essa lei lá em 2020, que estabeleceu essa possibilidade de a pessoa estar ali num sistema que reconhece ela como um bom condutor, e o governo então usou isso, né, esse banco de dados que já existe, para criar esse mecanismo de renovação automática, que seria então sem qualquer realização de exame, automaticamente, né, de um dia para o outro, no aplicativo iria aparecer a habilitação renovada. Então, por exemplo, no caso de pessoas com 50 anos e menos de 70, essa renovação automática ela só vai poder acontecer uma vez, né? Então, se a pessoa, né? Isso não vai vingar. Então, é bom deixar claro que está falando sobre essa mudança, mas essa mudança ela é mais frágil do que a mudança do processo de formação, né? É mais fácil que a gente tenha realmente o processo de formação desse jeito que o governo está falando do que a renovação automática vir a vingar. Ela pode vingar aí nesses primeiros dias, porque a medida provisória tem valor de lei, ela já está valendo, né? Então, não é que precisamos esperar, não, ela está valendo. Então, em alguns estados, porque a taxa, o valor pago pela perícia é pago nos estados, é uma questão estadual, né? Sempre cada estado estabeleceu os valores dos exames médicos saúde, e psicológico. Mas esses estados, alguns vão acatar, né? Alguns vão começar a estabelecer lá, botar esse teto de R$ 90 no máximo por exame, mas é claro que vai entrar decisões judiciais, com certeza, né? Porque acaba se extrapolando demais a medida lá, né, do governo. Mas seria isso, essa é a proposta. Quem não tem nenhuma infração, receberia, né, essa renovação. E aí que está um ponto interessante para a gente mencionar. Pode parecer que quando a gente fala assim, é que o cara é psicólogo, é porque ele tem interesse, né, que bota um valor que você quer, né? Não é assim, porque também a gente tem que respeitar, né, a realidade local. Então, é claro que não se estabelecer um valor fora do normal. Mas qual a preocupação? Uma pessoa ela pode ter ficado um ano sem tomar nenhuma multa, o que é bastante comum, né? Especialmente se a pessoa nem dirige. Então, olha só, imagina uma pessoa que se habilitou em 2022, ou renovou sua carteira em 2022, e ela tem aí 10 anos de validade. Ou melhor, vamos botar que ela tem 5 anos de validade. Talvez ela tenha 50 anos já, né? Ela vai poder, lá em 2027, se vingar, não vai vingar, nós vamos derrubar isso, mas se fosse o caso, lá em 2027, ela iria então já renovar automaticamente. Só que agora, em 2025, ela parou de dirigir, porque ela está com um problema de saúde grave, porque ela não está conseguindo nem sair de casa direito, né? Então, ela sabe que se ela for fazer um exame médico, ela não vai passar,
talvez, ou vai precisar de algum tipo de adaptação no veículo. Mas é só ela ficar esperando que o sistema vai gerar automaticamente uma habilitação renovada para ela. Então, qual o grau de perigo para isso, né, para a segurança? Se as pessoas voltar a dirigir daqui a pouco, a habilitação renovada, e ela conseguiu, então, sem passar por um médico, sem, às vezes, também pela avaliação psicológica, né, dependendo do caso, a pessoa pode precisar, apesar que é só o exame de aptidão física e mental que é obrigatório para os condutores que não exercem atividade remunerada, né? Então, é uma preocupação com a saúde, não é uma questão só de mercado, é pensar assim, como que o Estado brasileiro, que tem o dever de salvar vidas, de proteção, de controle estatal e tudo mais, vai conceder uma habilitação como um prêmio, né? Ah, parabéns, você não tem nenhuma multa, então toma aqui uma carteira e nós não vamos nem avaliar se você não está sem uma perna, sem um olho, se não está meio cego, não interessa, você está premiado. Então, é sem sentido, é irracional e ilegal, inconstitucional, né? Então, mas é isso, essa é a proposta, mas ela não vai vingar muito tempo, não. Questão do formação dos instrutores, né? O que mudou, assim, nessa nova lei, Eduardo, assim? Teve uma série de coisas, né, dentro da resolução 1020 que ou foi deliberadamente, ou seja, com intenção ignorada, ou passou batido mesmo e talvez a gente possa ter alguma modificação depois. O fato é que nesse momento, tanto o curso de formação de instrutores, que era então um curso de 180 horas, né, estruturado pedagogicamente, com matérias, né, e não só matérias sobre os conteúdos que o instrutor deveria ministrar, mas também com matérias de didática, de como dar a aula, né, todo esse conhecimento que um curso de 180 horas consegue passar, né? E ele não existe mais. Então, com a resolução 1020, ele deixa de existir o curso de atualização, porque todos os instrutores deveriam passar a cada 5 anos por um curso de atualização. Apesar de ser um curso de 20 horas aula, era um momento de reciclar alguns conhecimentos, isso não existe mais, né? Então, quer dizer que acabou gerando aí uma facilitação e hoje, pelo próprio aplicativo, pela página do governo federal, as pessoas conseguem fazer o curso em poucos minutos, né? Supostamente o curso teria, segundo a portaria, uma outra portaria da assinatura coloca lá que o curso tem que ter 27 horas, né? Então de 180 baixou para 27, mas a pessoa consegue fazer em 30 minutos. E aí sai lá no aplicativo o certificado de que ela é um instrutor de trânsito. E isso é totalmente antipedagógico, totalmente sem qualquer base, né? E a gente quer acreditar que é um erro do aplicativo, mas o governo, através da Senatrã e a Serpro, que é responsável, parece que não estão resolvendo isso. Já passou vários dias, eles estão, na verdade, comemorando. Eles vão às redes sociais, a página do Ministério do Transporte e tal. A Senatrã vai lá dizer, olha, tantos mil ou milhões de pessoas estão aderindo ali ao aplicativo agora, desde que nós mudamos a habilitação, né? E aí eles estão concedendo pessoas que nem habilitação têm, fazendo curso de instrutor. É claro que para atuar como instrutor, e eu poderia ficar só com base nisso para, né, para mostrar o quanto que é frágil essas mudanças, mas a gente tem que também ser justo com o que é justo. O fato é que esses certificados eles não vão ter validade nenhuma quando a pessoa for buscar uma autorização junto ao órgão executivo e também o próprio órgão federal, porque tem requisitos. Nós temos uma lei do instrutor de trânsito que exige que o instrutor tenha 20 anos de idade, 21 anos de idade, 2 anos de habilitação, nunca tenha sofrido processo de cassação. Então não tem como uma pessoa que nem habilitada fazer aquele certificado, não tem validade nenhuma, né? Mas houve essa modificação, então as pessoas que fazem o curso ali obtêm o certificado e elas atenderam os requisitos da lei do instrutor, né, que é a Lei 2.302 de 2010, é uma lei que regulamenta a profissão, ela vai poder, em tese, executar a atividade como instrutor de trânsito, né, uma vez que ela atenda a todos os requisitos. Só que aí sem praticamente qualquer formação, sem o preparo mínimo, porque o curso lá, ele pode ser, a pessoa não precisa ler, ela pode ir passando, ela não tem nenhuma coisa. Claro, tem que fazer uma avaliação, tem, mas a avaliação é tão ridícula de simples, que para não passar ali, a pessoa tem que ter algum tipo de problema cognitivo grave para não conseguir passar, né? Então, a pessoa minimamente aí que sabe ler, ela interpretar basicamente, ela vai conseguir obter. E se não passar ali, ela volta e faz de novo. Então, é uma precarização, né, muito grande dos novos, entre aspas, novos instrutores que virão aí, né? Então, houve essa modificação que nos preocupa muito,
É que nem você chegar numa escola e aquele professor ou professora que está lá na classe do seu filho, você chegar para ele lá e descobrir, e perguntar, né, onde é que você estudou? Ah, eu estudei no aplicativo. Ah, mas quantas horas aula foi teu curso? Ah, meu curso é 300 horas aula, mas eu fiz em 30 minutos, fiz em 1 hora. Né? Isso dá uma fragilidade. Como é que tu vai confiar num profissional desse? É claro que é um profissional incapacitado, que não tem conhecimento técnico, mas foi dado um aval, né? Então a gente espera piamente que isso seja totalmente revisto, né? Que você tenha ali, sim, um controle, um cumprimento, que se aumente a carga horária, 27 horas aula é ridículo também, mesmo que você faça um controle para a pessoa acompanhar realmente. Isso nós estamos falando da formação do instrutor, né? Então, dos profissionais que vão formar condutores lá, né, nas 2 aulas mínimas lá práticas, talvez nas aulas teóricas nos locais que forem oferecer. Então, é preocupante. Né? Mas eu acho que alguma coisa vai ter que sofrer alteração quanto a isso no aplicativo. A segunda tentativa do exame, isso procede? Acho que só faltou Pro, isso na questão da CNH. sim, procede. No caso lá, né, da resolução, diz que, havendo reprovação tanto no exame teórico feito no DETRAN, quanto o exame prático, né, feito no DETRAN ali, no caso, né, a pessoa vai poder tentar fazer uma nova tentativa, né? Então, ela, sem pagar. Isso também vai resvalar num princípio que diz o seguinte, né, que as questões referentes ao Estado, porque é o Estado que aplica os exames, né, especialmente o exame prático, falando especificamente, né? Então, como é que o governo federal vai dispensar, né, do pagamento de um serviço? Então, tem alguns princípios, assim, complicados. Mas, sim, é fato que está na resolução, mas também é um dos pontos, assim, que mostra uma certa fragilidade, em relação à aplicabilidade disso em todos os locais depois. Eduardo, o que que você acha que essas mudanças, assim, todas que a gente aborda aqui, vai acontecer daqui em diante no trânsito, assim? Bom, nós é muito difícil, né, precisar, claro, apenas uma opinião, mas o que a gente tem percebido é o seguinte: é fato que o processo de formação de condutores ele precisava de modificações, como já até comentei antes, a gente já buscou isso também o próprio setor. Mas é verdade também que o setor, eu estou falando de modo geral, possa ser injusto com alguns estados, algumas regiões, né, do Brasil. O Brasil é muito grande, então quem pode estar vendo aqui pode ter tido, por exemplo, uma experiência negativa quando se habilitou, né, e, pô, fui lá, nas aulas teóricas, o consultor só ficava passando videozinho, não sei o quê. Isso acontecia, infelizmente sim, né? Mas também, se você teve a aula realmente com um instrutor qualificado, foram aulas assim, ó, de nível excelente, trazendo questões muito práticas, úteis, né? Informação útil para as pessoas. Então, a gente acredita que havia uma necessidade de modificação, né? O setor ele não talvez fez esse movimento com a maior agilidade, precisou esperar o governo intervir de uma forma como está fazendo. Mas, por outro lado, a gente sabe que há interesses outros por trás disso, não é apenas uma questão. Não foi retirado porque supostamente a formação não estava boa. Nunca foi essa a alegação do governo federal. Sempre a alegação era de que a habilitação estava cara. Então vamos baratear. Sempre foi esse discurso, até porque a gente sabe que existem muitos centros de formação de condutores ou autoescolas que sim formavam condutores com qualidade. Eu diria que a maioria, na verdade. Então, o que eu acho que vai acabar acontecendo? Mudanças, algumas dessas mudanças elas vão permanecer, né, mesmo com os impasses, mesmo com ações judiciais, mesmo com o Congresso retornando em fevereiro e botando para discussão, certas coisas vão mudar. Né? Mas a forma exatamente como o governo federal está trabalhando a questão, através da resolução, a própria medida provisória que nós mencionamos ali, que eu já falei que tomou um bombardeio de ações judiciais aí, elas vão precisar passar por modificações, porque existem muitas questões irregulares lá. O governo, ele nunca vai aceitar isso, nunca vai dizer que sim, né? Então, que realmente foi feito de forma apressada, sem os cuidados necessários, ele vai ficar fazendo de conta que, na verdade, são os DETRANs e os CFCs que não estão querendo, né, cumprir o que está na norma. Né? E uma parte da população vai comprar essa ideia, vai dizer, realmente, é verdade. E aí, então, vai existir esse conflito. 2026 vai ser um ano muito turbulento, né, pelas eleições que nós teremos. Então, quem é do governo
da ocasião agora, ela vai usar muito isso como trunfo, né? Vai ser difícil bastante para a oposição conseguir mostrar isso, né, e as irregularidades, então a gente vai ter essa dificuldade, mas em compensação existem mais de 300 projetos de lei que estão aguardando ser analisados sobre trânsito, sobre a formação de condutores. 300 projetos de lei. Aguardando uma análise da comissão, que foi montada, uma comissão no Congresso, de análise da formação de condutores. Então, quando houver o retorno no Congresso Nacional, o Poder Legislativo vai discutir, sim, não sabe-se quanto tempo vai levar, porque é bastante coisa, né, mas vai se discutir. Então, a gente sabe que algumas questões provavelmente vão cair, não vão ficar como estão nessa nova proposta, né, mas algumas coisas vão ficar. Então, o setor ele vai ceder certas alterações, claro, né. Eu acredito que as questões, grande preocupação que você tem hoje na formação são as aulas práticas, especialmente, né? Apesar de eu saber o valor que uma aula teórica ela precisa ter, infelizmente, eu acredito que não vamos ter qualquer tipo de modificação quanto às aulas teóricas, vai ficar de forma online, vai ficar de forma precarizada, né? Então, mas a parte prática eu acredito que vai precisar ser revista, né? Dar condições ali para a pessoa ter uma estrutura, todo esse controle dos instrutores autônomos e tal, que até hoje ele não sabe exatamente como é que vai funcionar, né? Para não ter também qualquer pessoa ali ministrando. Isso tudo eu acho que vai precisar ser revisto. Então, teremos um ano de 2026 bastante novidades, eu acredito, né? Até lá, agora, né, fim de ano, começo de ano, talvez a gente vá ver muitos movimentos do Poder Judiciário, com decisões saindo, ou favoráveis ou contrárias aos pleitos, né, mas muitas questões ali que envolvem muita gente. São 300 mil pessoas afetadas diretamente, segundo as associações, com essa modificação dentro das autoescolas. Aí é claro que quem está ouvindo vai pensar assim, pô, mas o que é 300 mil para 20 milhões que vão fazer a carteira que não estavam fazendo porque a carteira era cara? Que essa é a narrativa que o cidadão comprou, né, e aceitou do governo. Pode parecer, vou voltar na balança, é melhor que tenha 300 mil desempregados do que 20 milhões sem habilitação, né? Só que são coisas diferentes. Era possível, tem mecanismos, o próprio uso das multas, como nós falamos, está na lei. Por que não pegar os bilhões e bilhões, bilhões, nós estamos falando de valores em bilhões, de valores de multas que existem, por exemplo, no FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, que é um fundo que nenhum governo mexe, né, que é o Fundo Nacional, fora o custo que você tem, né? Os DETRANs, normalmente, cada estado, está sempre entre os principais órgãos que costumam terminar o ano com superávit. Ou seja, os DETRANs, na maioria dos estados, ele é um dos órgãos que mais arrecada, né? E muitos DETRANs aplicam multas também. Então, poderia se usar mecanismos assim, né? Mas o governo federal optou por fazer na base da canetada, né? Sem discussão, sem mínimo de conversa. É claro que daí vai encontrar resistência do setor, né? Então, eu acredito que teremos um novo processo de formação, sem sombra de dúvidas. O processo que você conhecia, ele acabou mesmo, mas essa forma ali, como está sendo vinculada pelo governo federal, e não seria diferente, porque a proposta é dele, ele vai apostar nisso e vai dizer que essa é a melhor proposta possível, né? Mas essa vai sofrer modificações, com certeza, ao longo de 2026. E o que a gente quer, na verdade, né, como profissional da área do trânsito, e não falando somente como uma pessoa do setor, né, que a gente acaba se adaptando, a gente vai para outra área, a gente faz outra, né, busca, enfim, se for o caso, né, se acabar realmente, a gente vai buscar outras coisas. Mas, assim, a nossa preocupação é a qualificação das pessoas no trânsito, né? E outra preocupação é o fato das pessoas estarem entendendo que, como ela só precisa fazer 2 horas aula obrigatórias práticas para fazer a prova, ela pode ficar treinando com seu pai, com seu tio, com o seu irmão mais velho. E nós já tivemos vários sinistros de trânsito nesses últimos meses de pessoas que estavam, entre aspas, aprendendo com um familiar em um veículo não adaptado, uma pessoa que não tem didática nenhuma, não é instrutor de trânsito, né? E se quiser ser, vai fazer um curso de 15 minutos, então vai continuar não sendo, e causando mortes, causando sinistros de trânsito, né? Então, como é que fica a qualidade desse trânsito para depois? Daí alguém pode adiantar, mas depois se a pessoa fizer bobagem, ela que pague. Vai cobrar lá de um cara que é totalmente sem noção, que ele detonou com a traseira do teu carro, né? E ele, se ele chegar para a justiça e disser que não tem como pagar, ele não vai pagar, né? Não tem que você tirar daquele cara lá, você vai ficar com prejuízo, né? Então, não existe assim como dar certo isso dessa forma. Então, nossa preocupação é essa.
A gente entende o cidadão que acha muito boa a proposta. Ele pensa, pô, ao invés de eu gastar lá tanto valor, X valor, eu vou gastar muito menos que isso. Sim, porque você não vai ter o que você pagava antes. Mas não é que baixou, né? Está baixando o valor no final, porque não tem o serviço, não tem aquelas aulas. E aí você vai obter habilitação? Claro que vai, porque o processo ele é muito, muito facilitado agora. Mas e depois? Né? Como é que fica? Então, essa é a preocupação. Só que você não quer se preocupa com isso, geralmente. Ele quer benefício, facilidades. Né? Eu prefiro ganhar um vale alguma coisa do que ganhar algum mecanismo que possa fazer com que eu busque isso por conta própria. Né? Então, existe esse viés, muitas vezes, desse assistencialismo irresponsável. Porque a gente sempre foi a favor, o setor, só para encerrar, eu já estou me estendendo aí, né? Mas a gente sempre foi a favor do setor do uso desses valores de multas e, enfim, de outras verbas mesmo, inclusive, para custeamento das habilitações, desde que a pessoa passasse por um processo de formação realmente. Porque hoje, no Centro de Formação de Condutores, nas autoescolas, tudo é controlado. Né? Tem os controles biométricos, tem as verificações, sabe? Não tem como a pessoa não fazer as aulas, sabe? Isso assim, ó, acabou com o tempo, né? Muitos tempo tinha isso realmente, muitos estados, mas hoje cada vez menos isso aconteceu. Então nós estamos num nível assim de tanto controle e de qualificação que simplesmente agora isso parece que não valeu de nada, né? Então a gente se preocupa com como será o trânsito do Brasil em 2030, em 2040, né? E aí nessa época vai ter gente que estava por trás da proposta que nem vai estar mais vivo para responder por qualquer coisa, né? E muitas vidas terão sido perdidas. Porque se nós olharmos no Código de Trânsito, antes dele entrar em vigor em 98, nós tínhamos uma porcentagem de mortes que, proporcionalmente com o trânsito de hoje, era muito maior. Então, claro que na época você tinha menos veículos e até menos pessoas no mundo, né? Pensando aí quase 30 anos atrás. Claro que você vai pegar os números lá, morria X, agora está morrendo mais. Não, agora está morrendo menos, porque agora você pega o número de veículos, o número de pessoas que existem, faz a porcentagem lá, você vai ver que está morrendo menos. E, em parte, é pela formação de condutores. Né? A gente vê as barbaridades, vê os condutores responsáveis, claro, isso nunca vai acabar. Muito menos com um sistema como esse que está vindo aí. Né? Então, se não se estava dando conta na lógica, né? Os CFCs, as autoescolas não estavam resolvendo o problema do trânsito. Então, nós deveríamos, na verdade, melhorar a qualificação, cobrar, fiscalizar, ou até mesmo endurecer as normas, e não facilitar, né? Então, infelizmente, a gente está caminhando totalmente contrário até ao Plano Nacional, o Penatrans, né? Plano Nacional de Segurança no Trânsito, que fala da educação para o trânsito como uma medida. E não há educação para o trânsito nas escolas, não há agora mais como obrigatório, né, nas autoescolas, e isso tudo vai gerar um impacto que a gente vai colher. Não vai demorar muito, né, infelizmente. Você tem alguma medida que você sugeriria para os governantes colocar em prática? Alguma coisa que você sugeriria, assim, no processo de Bom, habilitação? perfeito. Geral. Em geral, qualquer medida que impacta, nós estamos falando de devidas, né? Trânsito é que nem uma medida sanitária. Tivemos a pandemia aí, né? Toda aquela discussão e fica em casa, não fica em casa, e vacina e não vacina, né? E a gente viu como é que isso foi conduzido de forma irresponsável por muito tempo, né? Pelo governo federal da época, ignorando e não ouvindo os avisos dos especialistas. Nós temos, na verdade, um grande problema crônico no Brasil, que é achar que o especialista só presta para falar à imprensa, né? Então, por exemplo, estou aqui falando com você, seu canal, assim como a gente fala em outros locais. Em nenhum momento, qualquer governante ou qualquer coisa chega para profissionais especializados, a não ser que tenha algum vínculo político, algum rabo preso com alguém. Mas, assim, nunca ninguém vai chegar para mim e vai dizer assim, Eduardo, você é especialista em psicologia do trânsito, do tráfego, né, te acompanhou, sabe que você tem algumas coisas que você pode fazer. Não quer participar de um grupo de trabalho, né, para nós decidirmos aí sobre tal coisa? Não existe isso. Ele tem que se filiar em alguma coisa, tem que fazer todo um caminho político para que daí, quem sabe, a pessoa chegue lá e mesmo assim ela está à mercê de uma canetada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, trânsito, e aí tanto a nível municipal, nos municípios, a gestão em trânsito também, na maioria, não tem pessoas qualificadas dentro, ou seja, não tem pessoas que podem ter vontade, mas elas não têm a qualificação técnica em muitos locais. E onde tem pessoas com qualificação e com vontade, o trânsito flui muito bem naquela cidade, muito melhor que em outras. Mesma coisa a nível do governo estadual, também certas medidas de trânsito. E a nível federal também, não houve, né? Por exemplo, essa resolução que
deu motivo toda essa nossa live, né, da mudança da formação, ela não passou pelas câmaras temáticas. Ela não é obrigada a passar. Câmara temática é um conjunto de especialistas. Daí você tem, inclusive, pessoas aqui que eu tenho nos meus livros aqui, que fazem parte das câmaras temáticas, que chegassem para eles assim o seguinte: olha, nós queremos mudar o processo de formação, queremos baratear, queremos que as pessoas que não conseguem pagar, consigam pagar, o que nós podemos fazer? Eles não chegaram isso para as pessoas que têm conhecimento para falar sobre isso, né? Então, foi toda uma proposta. Então, o que eu digo, né? A gente precisa encarar o trânsito com a seriedade que ele tem e com a tecnicidade que ele precisa ter, né? E não apenas com um caráter político. Infelizmente, não é de agora, então não é privilégio desse atual governo, dessas figuras envolvidas. Na verdade, já é um movimento que vem de alguns anos, né, para sucateamento do trânsito, né, uma intenção de não resolver realmente isso que é como se fosse assim, está tão difícil de resolver, as pessoas estão morrendo igual, vamos achar uma ferramenta, uma forma de tirar um benefício disso, né? E porque olha só, mais pessoas habilitadas de qualquer jeito é mais sinistro de trânsito, isso envolve seguro, envolve seguradora, as pessoas vão começar a comprar mais seguro. Seguradoras estão por trás também interessadas nesse processo. Vai ter ali o quê? Muito mais multa, né? Então, a pessoa ali sem conhecimento, às vezes passando por processo de formação, ela já tem alguma dificuldade de saber exatamente a diferença de parada e estacionamento. Hoje eu falava com meus alunos sobre isso, né? Que tem pessoas que vão sair depois sem saber, não eles sabem a diferença, mas as pessoas não sabem. Ah, eu não estou estacionado, eu estou parado. Não, você está estacionado, você não sabe o conceito da legislação, né? E o agente vai lá e vai aplicar uma autuação. Então vai ter um poder arrecadatório muito maior por parte dos órgãos, o cidadão vai ter gastos maiores, o poder público também, diretamente com o sinistro de trânsito, a saúde, né, a questão do trabalho, a preocupação, a previdência. Então, a gente deveria fazer uma força-tarefa para a discussão. Só para não estender muito, já estendendo, mas em 2018 houve um movimento, na época, então, de audiências públicas que aconteceram em todas as regiões do Brasil, em que foram ouvidos especialistas. Foi feita pelo, né, o Conselho Nacional de Trânsito, na época o Denatran, esses mesmos órgãos que hoje estão por trás dessa mudança, só que eram outras pessoas. Eles foram feito todo um procedimento e foi formado foi criado formatado uma nova formação de condutores em 2020 e em 2018, né? Só que ela teve algumas interferências ali que acabou fazendo com que você desistisse dela, né? E ali teria sido o momento ideal, porque se ouviu esses especialistas. A gente olhava assim, olha, não, isso aqui é interessante, ó, isso aqui está modernizando, isso aqui está melhorando, né? A questão do veículo automático estava lá. Então, tudo isso teria sido adequado lá. E hoje nós estaríamos com um processo atualizado, moderno, mais barato e sem precisar arrancar parte dele, como está sendo feito agora, né? Então, falta as pessoas, a quem toma a decisão no nosso país, levar o trânsito mais a sério, né? Só que aí que está, virou uma coisa de fazer trocas de interesses, né? E infelizmente, educação como um todo, ela é muito legal no discurso, né? Mas uma parte da população não quer isso. Então, se ela puder ter acesso a um documento que vai fazer com que ela não tome multa, porque ela já dirige de forma ilegal, agora ela vai ter um documento para ela não tomar multa quando ela estiver dirigindo, ela não se importa, uma parte dessa população, se ela sabe o que está fazendo ou não, porque ela acha que ela sabe. Mas é só a gente fazer aqui uma conversa de 3 perguntas para uma pessoa desse nível que ela não vai saber responder questões básicas, como, por exemplo, a diferença de parada de estacionamento. Então, tudo isso, infelizmente, vai gerar um preço, vai custar, e a gente vai continuar responsabilizando o indivíduo, né? Aquele motociclista lá que não tem noção de nada, mas tem uma carteira no bolso, que matar alguém no trânsito, a gente vai dizer que a culpa foi dele, né? Só dele. E não vai perceber que houve uma conivência estatal, que não é de agora. Existe uma conivência até hoje, na verdade, mas vai piorar, né? E isso vai ser muito lamentável para quem perder seus entes queridos, perder sua saúde, porque está num trânsito cada vez menos qualificado. E aí, só para fechar mesmo, quem está ouvindo e possa ser a favor da proposta e dizer assim, pô, estou ouvindo esse cara aí, mas esse cara é porque ele é do setor e tal. Claro que eu sou do setor, eu vou defender meu campo, né? Mas veja só, nós não estamos dizendo que as autoescolas é a única medida possível, né, para melhorar o trânsito. Ela é uma dessas, né? Então, assim como a fiscalização, assim como a engenharia, as estruturas, né, de atendimento pós-sinistro de trânsito lá nos hospitais, né, o avanço da ciência, as tecnologias, os veículos mais seguros, mais tecnológicos, tudo isso deveria estar caminhando juntos, mais fiscalização, maior qualificação dos agentes para não ter multa
errada, né, que a pessoa vai lá, recorre e cancela, tudo isso para ter um movimento pró-segurança, né? E nós estamos, na verdade, cortando uma dessas pernas agora, que é a perna da educação para o trânsito, que já não estava muito boa, porque não tem educação nas escolas, que deveria ter, está no Código de Trânsito, e não é culpa das escolas, tá? Não vou botar culpa nas escolas, não, nos professores, é uma questão de política. E, no caso, o Centro de Formação de Condutores era a única entidade que prestava algum serviço de educação, né? E agora ela continua existindo, né? Eu sei que na resolução não está dizendo que acabou as autoescolas, mas nos preocupa a forma como foi liberado os cursos, tanto teórico quanto prático, ser feito de qualquer jeito, né? Nem é o fato de não ser dentro só das autoescolas, mas a possibilidade de ser feito de uma forma totalmente irresponsável. Então, essa é a nossa preocupação. E para quem que vai tirar essa habilitação agora, qual dica que você daria, professor? Só para finalizando, te agradecendo. Perfeito, perfeito. É claro que o cidadão ele vai buscar a sua escolha, né? Então, ele defende e sempre vou defender a educação para o trânsito, o trabalho dos CFCs, Centro de Formação de Condutores, das autoescolas, né? Então, como as autoescolas vão continuar existindo, que a pessoa ela possa avaliar. Eu sei que não é fácil, né? A gente não vive nessa maravilha que você pinta, né? Então, eu sei que investir ali 2.000, 3.000 reais, sei lá, né? Depende de cada... Que isso também varia muito região para região por causa das realidades. Né? Vamos colocar lá 3.000 reais, uma habilitação categoria A e B, tá? Eu sei que é dinheiro, eu sei que é 2 salários mínimos, eu sei que a gente já paga, sei lá, 4, 5 meses do nosso ano de trabalho para pagar imposto, né? Então, isso tem um impacto realmente. Mas pense o seguinte, fazer a formação dentro do centro de formação, dentro de uma autoescola, vai te dar muito mais condições do que você fazer por conta própria. Isso sem sombra de dúvidas. Ah, mas a autoescola ali é ruim, então vai para outra. Então vai buscar outra. Né? É impossível que todas as autoescolas sejam ruins. Não tem como, isso é ilusão. Tem sim, procure, busque. Hoje na internet as pessoas falam, quando não gosta, ela vai lá e comenta mal. Né? Foge desses locais, vai buscar lá quem é qualificado. Mas opte, né? Mesmo que fique realmente, pode escolher, vou fazer ali em 15 minutos, 1 hora, lendo o aplicativo no celular, a parte teórica. Não faça só isso. Né? Se for fazer só isso, pesquise, busque, porque é o seu conhecimento, é a sua vida e de outros que estão em jogo. E aí, é claro que no centro de formação, numa autoescola, você vai ter o acompanhamento de pessoas que têm tanto a experiência, o tempo de atuar com isso, quanto as condições de conhecimento. Quantos de nós, muitas vezes, a gente vê uma regra, uma lei, ou de qualquer coisa, e lê e não entende? Né? Um profissional do trânsito, um instrutor de trânsito, ele tem essa capacidade de ler e poder te dizer, olha, essa manobra aqui tem que ser dessa forma e tal, te dá as condições. Né? Então, que as pessoas que estão ouvindo e que, claro, querem ter sua habilitação e tudo mais, avaliem realmente a necessidade de investir, né? Passar para ser um investimento, ainda que não precisaria fazer ali um curso numa autoescola, curso teórico, que não precisaria pagar mais aulas, só fazer aquelas duas e vou fazer com um instrutor autônomo que eu nem sei de onde é que veio, você escolha um centro de formação de condução na autoescola. Porque as pessoas, se as autoescolas tinham muitas exigências e isso aumentava o custo que você pagava, isso não foi por decisão das autoescolas. Tem portaria de Detran estabelecendo taxas, tem leis do Estado estabelecendo, na verdade, as taxas por lei só, né? Mas tem as portarias do Detran estabelecendo exigências, tinha as resoluções do CONTRAN falando como tinha que ser as obrigatoriedades, né? Então, tudo isso, é claro que ia inflando para na hora lá você poder ter todo um acompanhamento conforme a norma, né? Então, poder buscar isso, né? Pensar o seguinte, é uma vez na vida só a formação de condutores. É uma vez na vida só. Depois você vai fazendo a renovação, ok, mas você não vai voltar a estudar em nenhum momento. Então, é aquele investimento que num primeiro momento pode parecer muito, eu sei que não é fácil, né? Mas você parcela, tem muitos meios, e a tendência é que agora vai abrir mais ainda formas de você poder pagar pouco por mês ali, dá um jeito, né, de negociar ali, mas você ter aquele suporte ali, né, e buscar se informar os bons profissionais, né, e não se contentar fazer só o mínimo do mínimo do mínimo, porque na verdade você está saindo sem saber, você está indo para o trânsito depois com o documento no bolso, mas cheio de achismos, de informação falsa, de desconhecimento que pode custar caro. Então invista na sua educação, seja ela,
né, da forma ali que for, mas que você possa realmente buscar conhecimento. Uma mensagem que você queira deixar, Eduardo? Eu te agradecendo de coração Agra- pelo papo. Beleza. Perfeito. Agradecer aí, depois você faz os cortes aí, né, ficou bastante extenso, né, mas assim, são muitas coisas, né, tem muito o que ser visto, a gente vai então seguir acompanhando, né, a gente tem a preocupação com realmente a questão da segurança, né, mas dizer que existe todo né, um movimento, as coisas elas vão acontecer, 2026 será um ano de modificações, né, e a gente tem uma série de coisas aí que estão sendo trabalhadas a nível de poder legislativo, o judiciário está sendo demandado agora, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro aí com o poder executivo, o governo federal, né, então que possa cair alguma luz, né, por parte lá, depois que sai o ministro, sai dos outros aí para concorrer, né, que quem chegar nas pastas ali possa, pelo menos, tentar amenizar um pouco esses impactos, rever alguns aspectos, ainda que possa manter o programa da CNH do Brasil e tudo mais, mas que você consiga ali, né, fazer algo assim. Né? E agradecer o espaço e dizer para as pessoas que busquem sempre a informação, não só aquela informação que lhe é conveniente. É muito bom eu ver lá alguém falando, defendendo, se eu quero uma carteira mais barata, alguém falando por ter tantos benefícios. Mas pense, analise também, tem um senso crítico de analisar do outro lado. Assim como o setor tem. Nós sabemos que a formação de condutores não tinha mais como se manter como ela estava, ela precisava de modificação. E nós mesmos já lutamos por isso sem sucesso antes. Então, que fique essa mensagem, né? Leia, estude, se informe, né? Não se deixe enganar pelo que é sempre fácil demais. E às vezes nem é tão fácil assim, porque muitas pessoas vão tentar fazer a prova prática com 2 horas aula apenas, e a gente já está vendo, só vou dar um exemplo, né? Eu conheço um instrutor de um outro estado que ele está cobrando R$ 500, instrutor autônomo, né? Fora do CFC. R$ 500 por 2 horas, pelas 2 horas aula de categoria A. R$ 500. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, uma aula é 84, aqui no Rio Grande do Sul. Cada estado tem seu valor. R$ 84 é o valor que a pessoa paga por uma aula de 50 minutos andando, com o instrutor ali do lado, acompanhando e tudo. Esse profissional, ele está cobrando 500 e está com um aluno. Né? Tem inscritos bastante lá para fazer com ele. Né? Então, veja, quem só fazer as 2 horas aula e passar, beleza, economizou. Mas vai ter pessoas que não vão conseguir com 2 aulas. Aí vai ter que pagar mais 500 para fazer mais duas, mais 500 para fazer mais duas. Quando vier, vai estar pagando 2.000, 2.500 por uma habilitação, às vezes mais caro do que é. Então, a gente tem que avaliar, sempre ter esse senso crítico, de ver o que realmente é bom ou não. Te agradeço, Eduardo. Vou